Como lidar com o luto? Há uma forma, uma receita de como vivenciar o luto de uma forma correta ou de como ter um sofrimento perfeito? De antemão eu já digo que não. Não há uma receita completa ou uma forma de encarar o luto que elimine o sofrimento. Existe forma, sim, de encarar o processo de uma maneira com que a gente possa expressar ele, e isso sim é importante. Então hoje eu vou falar a respeito de que fatores que influenciam então no processo de luto. O que é importante ressaltar que diante do ponto de vista da psicologia, cada pessoa vai vivenciar de uma maneira diferente, de acordo com a sua história de vida e as suas crenças. Mas os fatores que influenciam o modo de encarar então, né, o luto, a perda, está muito relacionado com o modo que a gente sente a perda. Como eu encaro isso? Como eu fui ensinado a olhar para a perda, né? A nossa idade é um fator que influencia também. Por exemplo, se eu sou uma pessoa mais madura, qual a minha idade, né? Isso também vai ter uma influência sobre a forma de vivenciar a perda. A idade de quem perdemos, né? O quanto estamos preparados para isso. O quanto esperamos ou não esperamos a perda de alguém, né? Como a pessoa sucumbiu à mortalidade? Era uma pessoa que estava há tempo doente, já havia sinais de que a morte se aproximava ou não. Como que foi esse processo? Também influencia, né? Depende das nossas forças interiores. Que recursos eu tenho para lidar com isso? Como que eu acesso a minha força interior para lidar com a perda, para lidar com a dor, né? Depende também do apoio externo. Será que eu tenho uma rede de apoio? Será que eu tenho acolhimento? Será que eu tenho pessoas para contar? Tudo isso também vai interferir. Mas principalmente depende da história que a gente teve ao lado de quem morreu. E a nossa história também individual de amor e perda. Então, uma coisa bem importante a ser dita, né? Que quando eu passo pelo luto, que é um processo de elaboração de perdas, é importante que eu tenha, né, a compreensão de que a dor passa a ser não um estado, mas um processo. Ou seja, um processo, vamos dizer assim, a ideia inicial que temos de um processo é de um início, meio e fim. Não é bem assim que se aplica ao luto, mas de certa forma é parecido, porque tende a ficar mais tênue com o tempo, né? Primeiramente vem o choque, a apatia, né? E uma sensação de descrença. Eu não acredito que isso aconteceu, isso não pode estar acontecendo comigo, não é possível. Então esse é o primeiro estado, né? Aquele estado de choque. Talvez choramos, talvez nos lamentamos em voz alta, talvez haja um desespero, ou talvez a pessoa fique sentada em silêncio, né? Num período que se alterna de aquela coisa estática, olhando para o nada, atônito, um completo vazio ou incompreensão. Então, alterna isso, depende de pessoa para pessoa, expressar, gritar, falar ou simplesmente se calar, né? A morte é um dos fatos da vida que a gente não reconhece. De certa forma, nós não reconhecemos com o coração, né? A gente fica buscando na mente, né, respostas, enquanto o nosso coração busca, como eu posso dizer, busca negar isso, busca tentando
não acreditar. Enquanto a nossa mente compreende a perda, o nosso corpo, o nosso coração vai buscar negar esse fato. Então, o segundo processo é o processo muitas vezes de incredulidade. A pessoa não acredita. É um processo de negação, que às vezes é necessário também para lidar. Quando a pessoa não consegue lidar, ela entra às vezes nesse estágio. Por exemplo, eu já tive pacientes que pensaram, poxa, talvez eu não deva dizer para as pessoas que meu filho morreu, talvez eu diga que ele foi estudar no exterior. Então há um processo de negação, de incredulidade aí, né? Depois passa por um período mais longo e de intenso sofrimento psíquico. Às vezes choramos, às vezes lamentamos, né? É comum também a mudança brusca de temperamento. A pessoa está bem e está mal, às vezes como uma montanha russa. Às vezes o relato de desconforto físico, né, dores. Depois pode ocorrer também ansiedade de separação, desespero. Também é comum aparecer, às vezes, um estágio mais carente de pedida de ajuda. Por favor, me ajude. É comum também nesse período o sentimento de raiva. Sim, a raiva é muito comum em processos de luto e de perda. E essa raiva, às vezes, é uma raiva de tudo, inclusive de quem partiu, de quem ficou também. Uma revolta, uma não aceitação, medo do abandono, ou muitas vezes o sentimento de raiva vem do abandono de quem partiu. Então, por isso que é importante a pessoa estar aberta a olhar para isso. Um psicólogo é alguém especializado para orientar e desmistificar esses comportamentos tidos como revoltas. É muito comum as pessoas dizer, o adolescente, a pessoa, o adulto ficou revoltado com a perda. É natural, muitas vezes é natural o sentimento de raiva. Então, todos esses aspectos estão inerentes a um processo de elaboração de perdas. Olhar para isso tudo é também uma possibilidade de encarar com mais naturalidade. E embora envolva tantos aspectos, o luto é algo muito vital. Eu costumo dizer e repito sempre, quem não vivencia o luto, vive de luto. Então é importante falar sobre isso, entender tudo o que está envolvido no processo e também entender que é uma experiência diferente de pessoa para pessoa. Então, que a gente possa olhar para a nossa vida e incluir na nossa vida também a morte, porque ela é natural, ela é um processo. Sabemos que a única certeza que temos na vida é a morte. Então, saber encarar o luto com naturalidade faz parte da nossa vida. Precisamos falar mais sobre isso. Precisamos ser ensinados a perder, a entrar num processo de deixar ir. Faz parte do luto. Tá certo? Vamos falar mais sobre isso ainda. Eu espero ter favorecido a compreensão do que é o processo de luto e os fatores que influenciam esse processo.